já fazem um bom tempo e a cada ano a gente percebe que o anseio e essa coisa, principalmente depois da pandemia, esse anseio do volta às aulas é uma coisa que fica na preocupação das famílias, da escola, das crianças. Então a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. Por onde que a gente começa, né? Por onde a gente vai começar toda essa dinâmica? Bom, primeira coisa que eu considero importante, assim, a escolha da escola, né? O que a gente deve pensar? Bom, para cada família é de uma forma. Para mim pode ser que seja uma escola próxima da minha casa, para você talvez seja a metodologia da escola. Então, assim, para cada família é de uma forma. Então, é importante que você selecione algumas escolas que sejam dentro do seu interesse e que atenda às suas demandas e vá visitar, né? Então, assim, visitar, ver como que a escola ver se atende realmente a demanda. Visto a escola, é bom agendar um horário com essa escola, né? Conversar com eles, até porque você precisa apresentar o seu filho, né? A escola precisa saber o que está por vir, se ela vai poder responder às suas expectativas ou não. Então, é importante que você, nesse momento, leve todos os laudos do seu filho, todas as avaliações que ele fez, para que a escola possa saber de que forma lidar com tudo isso. Fazer uma troca, né, Lidia? Assim como a gente quer conhecer a escola, quer entender mais qual que é a dinâmica dessa escola, a escola também precisa conhecer esse aluno, conhecer a dinâmica dele, né? Como é que ele funciona, como é que essa família funciona. Exatamente. Essa troca eu julgo uma das mais importantes. Esse momento, como eu conversei contigo na nossa reunião, eu julgo ser um dos momentos mais importantes, né? A escolha de quem a gente vai casar durante 9 anos, no mínimo. A gente vai ficar casado com essa pessoa. É um namoro ali, né? Tu vai na escola para conhecer, vai visitar, é diário, é praticamente um casamento. Então, tu tem que conhecer aquele espaço ali e ver se tu tem afinidade com aquele espaço ali, né, Lidida? Se tu vai para um espaço onde tu não tem afinidade com as pessoas, onde não tem afinidade com o que eles... com o que eles oferecem, nada, fica difícil ter um bom relacionamento. Né? Sim. Então, é muito importante isso, assim. E aí, a partir disso, definir realmente com a escola o que será desenvolvido, né? E aquilo que a gente já vem percebendo do decorrer dos anos, a importância de pôr isso em ata, né? Exato, definir com a escola tudo que vai ser feito. Porque, enfim, é um documento. Eu sempre falo para as mães da associação, assim, documentem todas as decisões que forem tomadas para o seu filho na escola. Quando tu vai tomar uma decisão importante, quando vai ser tratado ali, como é que vai ser desenvolvida a parte pedagógica desse aluno, se ele vai ter monitor, tudo que for ser tomado de decisão, eu costumo pedir para que elas façam uma reunião oficial, né? Registro de ata, pede um registro e fica com a sua cópia, né? Porque, como qualquer relacionamento, às vezes tem desentendimentos, né? Às vezes tem desentendimentos. Gabriel ficou 9 anos numa escola, na mesma escola. Foi ótimo, né? Foi um ótimo relacionamento, mas isso não quer dizer que a gente não tenha tido nossos desentendimentos. Eu não tenha achado que uma coisa era melhor e a escola achando outra coisa que era melhor para o Gabriel. Então, é bom ter esse registro, é bom ter documentado todas as decisões importantes que tu vai ter com o teu filho, né? E aí, partindo disso, vem a parte que a gente fala da antecipação. O que é a antecipação? É a família preparar a criança para a escola. Então, assim, eu acho bem importante você, como nós tínhamos conversado, você relatou de que forma você fez agora a troca de escola do Gabriel, né? Foi bem... Essa antecipação que você fez é uma dinâmica muito boa e fica muito fácil, até porque, assim, para ele já vai estar mais acessível quando chegar o dia de ir pra aula. Sim, hoje mesmo eu postei aqui no Stories, não sei se deu tempo de tu ver, que foi um pouquinho antes de eu vir para cá, a conversa que eu tive com a professora do AEE.
Cedo eu mandei para ela, assim, a rotina que eu tô fazendo com o Gabriel. Eu tô acordando ele mais cedo, próximo ao horário de levantar para ir para a escola. Essa semana ainda eu vou levar ele junto, no mesmo horário que ele tem que acordar para ir para a escola. Ele vai levantar, vai tomar seu café, vai começar a se preparar, porque a aula é semana que vem. Mas Sim. essa semana ele já começa a se preparar com a questão do horário. Já cortei as tecnologias de manhã. E uma semana é o É o suficiente já, suficiente para né? se adaptar, é o suficiente para se adaptar. No caso do Gabriel, sim, uma semana é suficiente. E ali um dia, dois antes de começar as aulas, a gente vai lá na escola, de manhã ou de tarde, a gente vai para ele conhecer a sala de aula dele, para ele saber onde fica o banheiro, para ele saber que corredor ele tem que entrar, onde que ele tem que ir, porque a escola é grande, né? Uma escola Sim. estadual é uma escola grande de ensino médio. Então, agora no final das mesas, eu já mandei mensagem para prof dele do AEE, combinando com ela da gente ir lá um Sim. dia para mostrar para ele os espaços, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, onde é a sala dele. A chance de dar certo é muito maior, né? Então, assim, as probabilidades aumentam das coisas funcionarem melhor, do primeiro dia ser um dia prazeroso, de não ser um dia tão tenso, porque todo primeiro dia de aula é tenso, independente de qualquer criança, né? Então, eu acho bem importante isso. Antecipou, começou a organizar a vida, coloca na rotina da criança. Nem todos têm rotina, né? A gente sabe que nem toda criança faz uso do quadro de rotinas, ou seja, rotina por imagens, mas isso é bem importante para estruturar o dia dele e fazer com que a ansiedade diminua, né? Então, colocou na rotina da criança a foto ou o símbolo da escola, ou escreveu, né, quando já são Hoje maiores mesmo ou ela já quando me já mandou lê. umas fotos para eu já ir antecipando para ele. Ele já mostrei as fotos para ele, mostrei a foto da sala de aula, mas depois a gente vai lá presencialmente. Mas já começamos nesse Exatamente. diálogo com a escola, eu acho fundamental. Esse diálogo com a escola é fundamental, né? Então, assim, é muito importante isso da questão da rotina, incluir na rotina esse horário que ele vai ter fora. E isso que você falou nos horários escolares já fazer uma rotina diferente, não deixar usar as mídias, não deixar, faz com que eles entendam que naquele momento vai ser feito. Vai ser diferente, vai né? ser Do que ele diferente, já está né? acostumado ali no decorrer das férias, a liberdade das férias, né? Sim. E não causa um impacto tão grande, né? Tipo, hoje eu tô aqui de boa, dormindo até a hora que eu quero, levantando, brincando, assistindo TV, e de repente no outro dia eu não tô na sala de aula, na né? sala de 4 horas fechado dentro de uma sala. Exatamente. É muito impactante, daí causa essa ansiedade, né? Pode ser gatilho para crise, pode ser gatilho para criança se desestruturar, levar Então, assim, tempo para organizar de novo. Ficar aquela aversão à escola, né? Exatamente. Que não é necessário. Então, assim, é muito importante toda essa parte da rotina. Depois da rotina, eu penso assim que o que a gente tem que pensar, né? Na adaptação. Então, assim, eu acho muito importante que uma pessoa, um familiar ou uma pessoa responsável tenha uma disponibilidade para atender essa criança, né? Se não conseguir ficar o tempo todo, né? Então, assim, que tenha uma pessoa disponível para buscar fora de hora ou para ir atender caso seja necessário, porque a escola precisa de um apoio no começo, né? Na verdade, assim, são todos estranhos. Sim, é novo para a criança, mas também é novo para a escola, Exatamente. Então, assim, é importante ter uma pessoa, um familiar, uma pessoa responsável disponível para estar nesse momento, né? Sendo para a criança, para a escola. Então, assim, eu acho que é bem importante essa disponibilidade, assim. A gente sabe da correria do dia a dia de cada um, das famílias, a gente entende isso, mas que seja possível, pelo menos nos primeiros dias, reservar esse tempo para que tenha uma pessoa disponível. Para adaptação, né? Para adaptação. Uhum. Inclusive nessa questão da adaptação, ali, quando tem a necessidade do familiar ir atender, né? A gente pode falar com isso com bastante propriedade. O familiar ir atender a criança, não retirar a criança da escola e levar para casa, né? Isso eu Muito acho bem importante. lembrado. Pode falar um pouco sobre essa situação também de quando a criança, Sim. o pai e a mãe ou o cuidador precisa ir atender a criança na escola, né, e tentar resolver por lá. Exatamente.
passar a segurança de que aquilo ali vai fazer parte da rotina dele e que aquele lugar que ele está ali foi escolhido e que vai ser bom estar ali, né? Então, assim, se a cada coisa ruim que acontecer ou a cada desconforto ir lá e tirar, Vai né? assimilar Vai assimilar que aquilo ali não é bom. aquele comportamento ali inapropriado leva ele a ter uma coisa prazerosa, que é o que ele quer, estar em casa, no ambiente de conforto dele, né? E neurologicamente a criança vai entendendo aquilo ali. Se eu me comportar assim, minha mãe vem, me busca e me leva para casa. Meu pai vem, me busca e leva para casa. E acaba repetindo esse comportamento, né? Acaba repetindo esse comportamento. Então, assim, essa coisa de ir lá, atender a demanda, fazer o que precisa, mas, né? Fazer com que a criança continue na escola. Ir lá para dar um suporte. Para dar um suporte, exatamente. Não para retirar a criança da escola, porque acontece muito isso, né? A criança ter uma crise, não querer ficar, daí a escola solicita a família e ambas entram num acordo de levar a criança para casa. Isso aí é chave para dar errado. É chave para dar errado a inclusão dessa criança. E aí está reforçando o comportamento inadequado. Inadequado, né? E vai voltar a se repetir com certeza. Exatamente. Por isso que eu gosto sempre de lembrar isso. Eu falei durante a semana, se eu não me engano, ou na live passada, e agora achei importante a gente retomar também. Porque assim, da mesma forma com que os pais fazem estão disponíveis para essa adaptação, a escola está disponível para receber, né? Então, assim, a escola tem que se preparar para receber essa criança para que realmente seja prazeroso estar ali, para que ele queira estar ali. Então, da mesma forma com que é um trabalho em conjunto, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, assim, essa coisa da escola estar preparada para receber a criança é muito importante também, porque ela vai se sentir acolhida, né? Então, se sentindo acolhida, ela se sente segura e se sente confortável para estar naquele ambiente. E aí, a aprendizagem é só sequência, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito importante esse conjunto, assim, família e escola, se unir, né? Em relação à escola, desde o primeiro dia, as coisas têm que funcionar juntinho, assim. Juntinho. Tudo pode ser adaptado, né, com o tempo, conforme as necessidades, mas começa junto, né? Tem que começar, todo mundo está caminhando no mesmo sentido. Se puxar cada um para um lado, não tem como as coisas funcionarem, né, Edith? E assim, quanto a essa questão da escola, como que a escola se prepara para receber um aluno aí aquela parte então o que acontece, aquela parte no momento que tu faz aquela entrevista, aquela primeira reunião com a escola, que você apresenta o seu filho, é muito importante, porque daí a escola vai saber de que forma se preparar. Se é uma criança que tem o sensorial muito afetado, auditivo, por exemplo, vai tentar ver essa sala de aula que seja uma sala um pouco mais isolada, mais distante, para que assim o horário do recreio não interfira nas aulas, né? Porque às vezes tem recreios que têm horários diferentes. Né? Então, assim, uma sala vai ser um pouco mais retirada, a parte toda visual, que tem principalmente educação infantil e os primeiros anos, é uma sala que tem muito estímulo, né? Então, assim, o meu filho tem toda uma sensibilidade visual, então, assim, aquela professora já vai procurar usar tons mais claros, mais leves. Eu acredito que possa se encaixar até com as crianças com TDAH, né? Uma sala mais neutra, com menos estímulo, ajuda também, né? Com certeza. Hoje em dia tem se tornado uma dinâmica mais comum, né? Ter uma sala mais clean, assim que a gente fala. Com algumas coisas que tu traz, né? Porque quando eu comecei a estudar lá atrás, pedagogia, o top era colorir bem a sala, era cheio, né? De letras e números e a gente inclusive no magistério aprendia a fazer os cartazes e fazer os materiais e tudo. Sim. E a gente tinha muito estímulo na sala de aula. Eu me lembro que no meu primeiro ano de faculdade, que a gente foi visitar as escolas, era muito estímulo, assim, era muita cor, muita letra, muito bichinho, né? E graças a Deus a gente foi aprendendo, né? As coisas foram evoluindo, a gente entendeu que todo esse estímulo pode trazer desconforto, né? Ansiedade. A gente, assim, independente da criança com diagnóstico ou não, criança atípica ou atípica, a singularidade de cada um é importante, né? Então, assim como você falou do TDAH, às vezes a criança não tem diagnóstico nenhum, mas tem uma sensibilidade visual, por exemplo.
né? A criança que tem um olho mais Eu ia claro, falar às isso vezes, agora. Meu às filho tem um vezes, olho claro, ele tem muita sensibilidade a cores exatamente. fortes e Então, assim, uma é sala muito, esse, muito iluminada, quando entra muito sol, ele tem sensibilidade. então, assim, esse olhar para o meu aluno, né? Esse olhar para a criança com essa singularidade, ver exatamente para atender as demandas, é muito importante. Então, a escola nesse sentido, né? Então, no momento que você apresenta o seu filho, a escola vai saber exatamente de que forma ela precisa se preparar. Exato. E é importante também se entender que se adapta não só para as deficiências que a gente pode visualizar, né? Antigamente tinha essa questão de adaptar para o autista, mas adaptar o quê, né? Nem digo, se é deficiente visual, vocês trazem livros em braille, o auditivo Sim, você traz um professor de libras, né? Quem precisa sim, cadeirante faz uma rampa, é a mesma coisa. O autista também precisa dessas desse apoio. bengalas para estar dando arrancada Exatamente. ali. Né? E com o tempo, tu pode ir retirando, conforme ele conseguir se adaptar bem, tu pode ir retirando essas adaptações, né? Mas Sim. sempre é importante a gente pensar na adaptação como uma coisa momentânea, como uma coisa que ele vai usar, mas com o tempo tu consiga ir É descartando, né? aquilo de tu poder ajudar e aos poucos ir tirando isso para que ele consiga fazer Ser de forma independente. independente, né? Isso mesmo. Então, eu acho que é importante a gente poder atender a demanda e ajudar da forma com que ele precisa no começo, com ajuda, né? E depois aos poucos vai tirando isso, né? Mas é importante que tenha esse apoio no começo. E aí a importância do PEI, né? Que a gente tanto fala, que é, assim como a escola se prepara, a gente tem a parte do professor se preparar, né? Então, assim, sabendo a demanda desse meu aluno, eu vou saber de que forma conduzir, né? E saber como que ele aprende, saber como que vai ser feita a dinâmica de sala de aula, e aí definir os objetivos que eu quero para essa Para aquele criança, aluno, para né? aquela criança ali, definir os objetivos que eu quero, as metas que eu quero, e poder mensurar isso, né? O desenvolvimento de alguma forma. Assim, ah, trocando em miúdos para as famílias assim que ainda não conhecem o que é um PEI, que é um plano individual de ensino, né? O plano de Isso. ensino individual, no Plano caso de aqui no. ensino individual. É um planejamento que é feito. Na verdade, se você parar para pensar, todas as crianças deviam ter o Deveriam ter o seu, seu, é verdade. né? Mas Ser a gente pensado na sua individualidade, né? exatamente pensar na sua individualidade. Mas assim, é um grande avanço isso, né, de ter esse planejamento específico para aquela criança e poder trabalhar a singularidade dela, né? Então, assim, é, é muito importante fazer os objetivos a curto prazo, mas também aqueles a longo prazo, né? Para que no final do ano as coisas tenham acontecido de forma gradativa e que realmente tenha sucesso naquilo que ele planejou, né? Uma coisa importante, assim, que é bom que fique claro para as famílias que o PEI, mesmo sendo um plano individual, ele tem que acompanhar a temática que a turma está estudando, né? Porque eu já vi Exatamente. assim, a turma está estudando um assunto tal em matemática, multiplicação, mas vai olhar uma criança autista, está lá pintando letra. Tá É, pintando uma letrinha numa folhinha. Não, tem que fazer alguma coisa relacionada. Se não sabe reconhecer o número, vai trabalhar reconhecer o número. Né? Se não sabe quantificar, traz um material concreto para ele estar quantificando. Não precisa ser lá multiplicação, divisão, se ele não alcança essa demanda ainda, né? exatamente, porque na verdade, se você não trazer a mesma temática, não está acontecendo a inclusão. Não está conseguindo inclusão. Está só ali sentado, não É está só, participando. exatamente. Então, assim, é muito importante isso de entender que ele faz parte daquele contexto, né? Tudo bem que, por exemplo, vamos fazer uma coisa bem simples assim, o Dia da Árvore, né? Tudo bem que ele não tá, uma data comemorativa não faz sentido para ele, né? Então a professora está falando todo o contexto da data comemorativa e tal, mas assim, todos estão com uma árvore na mesa, né? Então assim, se ele está pintando, os outros talvez estão fazendo uma colagem diferente, né? Ele por causa da cola, talvez ou a textura do material que a professora selecionou não está fazendo, então de repente está só pintando, mas o que ele tem ali é uma árvore também, Isso. né? Então isso é inclusão. Isso é inclusão. Uma questão que entrou
de comentário na outra live ou em algum vídeo que eu gravei sobre a escola, é sobre fazer turma separada, uma turma especial para alunos com necessidades especiais, né? Aí a gente precisa deixar claro para as famílias que isso não é inclusão, isso é segregação, que é muito diferente de incluir. Eu queria que tu falasse um pouquinho a importância, assim, de não da turma ser um ciclo de misturas, né, de individualidades ali, não segregar como uma turma só para pessoas com deficiência. Nós falando de autismo, eles aprendem muito por imitação, né? Então, assim, os colegas que estão ali vão ser bons exemplos, né? A gente, Espelhar, né? na Vai verdade, ficar um espelhando um comportamento do outro, né? Não falando da parte de comportamento, né, gente? Não é isso. Falando da parte de aprendizagem. De aprendizagem também. Então, assim, essa coisa de ter as imitações, ter bons exemplos, né? Os colegas para ajudar, perceber que o colega está fazendo uma coisa diferente, estimular, instigar em saber o que o colega está fazendo. Então, são coisas importantes nesse sentido de que fazer com que ele queira mais ou que ele se sinta estimulado em querer mais. E né? a vivência das diferenças na sala de aula faz bem para todos nós, né? Para todos os jovens, para todas as crianças. Ter uma pessoa diferente na sala de aula, amanhã quando estiver no trabalho e receber um colega de trabalho que precisa de uma certa adaptação, tu já vai ter outro olhar, né? Exatamente. Então, essa coisa de esconder, de separar, de segregar ou de... Claro, eu não sou contra a escola especial, porque às vezes há necessidade, Exatamente. né? Às vezes realmente há. Porque a criança está deixando de receber. Quando ela deixa de receber e entra num sofrimento, numa frustração de não estar aprendendo, aí sim a gente pode pensar numa escola especial, né? Sim. Lid. Mas eu acho assim que esse sentido de ter bons exemplos e de realmente a inclusão acontecer nas diferenças é o que seria o ideal. Essa coisa das diferenças, né? Aproveitando isso, a gente fala do bullying, né? Que o bullying acontece. Exatamente. Então, assim, independente de criança típica e atípica, que possam conversar com seus filhos antes de ir para a escola, né? A gente até conversou sobre isso, né? Sobre uma frase que está sendo bem replicada e é importante que quem encontre essa informação replique, né? Conversar com os filhos. Exatamente. Tem posts que a gente vê a todo momento falando isso das diferenças. Converse com seu filho. Existe a criança alta, baixa, gorda, magra. Existem todos os tipos, né? Então, assim, que possa entender que essas diferenças agregam, né? E não excluem. Exatamente. E que às vezes o colega vai ter um movimento repetitivo, vai emitir alguns sons, mas que ele está precisando naquilo ali naquele momento para poder se autorregular, né? autorregular, e que é só um momento e que aquilo ali já vai passar. E os pais de crianças típicas, né, crianças neurotípicas, ter essa preocupação de conversar com o filho sobre pessoas diferentes, né, para ele chegar na escola e não ficar espantado, né, que tem um coleguinha que é diferente dele, né, trazer isso com mais naturalidade, né, tinha que ser levado pelas famílias com mais naturalidade, falar sobre as diferenças, falar que na sala de aula pode ter algum coleguinha diferente, tá tudo bem, é bom trabalhar com as diferenças, é bom estar com pessoas diferentes, né? Exatamente. Que seja natural isso, né? Na verdade, essas diferenças não precisavam ser evidenciadas, né? Elas podiam acontecer naturalmente, conviver com isso tudo, sem dar ênfase a isso. Exato. Né? Esse colega tem uma pessoa que acompanha ele ali na sala de aula, tem algumas diferenças? Tem, mas que isso seja visto de uma forma para, assim, ele está tendo aquilo ali para poder conviver com todos eles, né?
e que todos eles vão agregar de alguma forma no desenvolvimento dele. Então, assim, perceber a importância de cada um na vida dessa criança, né? E mostrar para eles a importância deles, né? A importância de cada um para o Cada desenvolvimento, como criança. cada criança é importante para aquele coleguinha ali. Exatamente, porque assim, tem aquele coleguinha que vai pegar pela mão e vai levar para fazer uma atividade, tem aquele coleguinha que na hora de brincar vai puxar para brincar, né? Então, assim, que a criança possa ver a importância dele nesse sentido, né? Que ele tá contribuindo para o desenvolvimento do colega, do amigo, né? E quem é mãe e pai, assim, tiver alguma dúvida, assim, de como ajudar, né? Como instruir o filho, pode perguntar para a mãe da criança, né? Exatamente. Como que o meu filho pode ajudar o teu? Como que ele chega no teu? Ele quer conviver bem, fala pra gente, né? Como que a gente pode estar ajudando? Como eu posso instruir o meu filho para ajudar o teu, né? Então, às vezes é importante esse primeiro passo da outra família, né? Isso. Mas também é importante que naquele momento que você apresentou o seu filho, a escola sabe como funciona, que a professora prepare essa turminha para receber, né? Isso, é. Então, assim, a professora sabe como essa criança funciona. Então, assim, gente, olha só, o colega não gosta muito de barulho, né? Vamos evitar fazer o barulho. Então, assim, são detalhezinhos sutis, detalhes que fazem toda a mas diferença. fazem toda a Sabe diferença no dia a dia. O exemplo da Gabriel, assim, é um exemplo extraordinário, assim, eu diria. A professora dele do primeiro ano, a Prof. Adri, eu digo que ela lapidou aquelas crianças de uma maneira, assim, que eles eram a turma perfeita, assim, pro Gabriel. Era tudo perfeito. Era a turma mais silenciosa, eles tomavam cuidado, eles se preocupavam, a maioria deles era aquele que pegava a mão quando o Gabriel estava fora da fila, para ele ir para a fila junto. Entrava no portão, ele ficava de bobeira. Agora, no oitavo, nono ano, a gente já estava treinando ele entrar sozinho para a escola, sem só desembarcar do carro e ir igual os outros adolescentes, né? Nós estávamos fazendo esse treinamento. Sempre passava um colega que via ele borboleteando ali pela frente do colégio, né? Eu não queria interferir, eu queria que ele atinasse sozinho. Via ele borboleteando pela frente do colégio, pegava ele pela mão, vamos Gabriel, vamos para a sala. Sempre um ou outro que cruzava por ele, levava ele para dentro da escola, levava ele para a sala, até ele se acostumar a entrar sozinho, né? Exatamente. Então, assim, é todo esse conjunto de família e escola que precisa ser uma parceria boa, né? Isso. Precisa acontecer isso. Se não tiver essa parceria, quem sai perdendo é só a criança. É verdade, né? É verdade. É só a criança que sai perdendo. Se essa parceria não acontece, então, assim, é importante os pais cederem em alguns momentos, serem tolerantes, a escola também ceder e ser mais tolerante. Cada um ceder um pouquinho para as coisas funcionarem. Né? O Gabriel formou lá no nono ano, né, uma formatura maravilhosa, super inclusiva. Né? As palmas foram em libras para ele não assustar. A escola, eu não solicitei nada para a escola, né? Eles fizeram de livre, espontânea vontade. Assim, quando a gente chegou lá, já estava tudo determinado, né? No início da cerimônia, eles falaram que ia ser uma cerimônia inclusiva, pediram para os participantes não bater palma, fizesse palmas em libra, porque o Gabriel se assustava com as palmas, né? E para tu ter ideia que essa dinâmica que foi criada desde lá da primeira série, que todas as famílias eram comemoração deles também, né? Eles podiam exigir de bater palma, de assoviar, de ligar o som bem alto, fazer barulho, né? Como em outras formaturas, mas não, todas as famílias aceitaram super bem aquela dinâmica, né? Que não é o momento do Gabi, era o momento da turma, mas então foi uma dinâmica criada pela escola desde lá da primeira série, né? E também ele podia circular pelo espaço sem ter que ficar sentado, reduziram luz, reduziram música, até os discursos foram mais reduzidos, né? E todas as famílias aceitaram bem, a formatura foi inclusiva, né? Mas por que eu estou falando isso? Exatamente porque lá atrás muita coisa também eu flexibilizei. Muita coisa eu exigi, depois eu vi que não tinha como, por causa do sistema educacional, por causa das coisas que envolvem a educação, eu flexibilizei, eu dei um passo atrás, assim como a escola também, né? Atendia muito dos meus pedidos, das minhas demandas, então é um ajuste. Nem tudo que eu acho que era necessário a gente conseguiu aplicar, mas nós seguimos uma caminhada, chegamos lá no final com uma coisa maravilhosa, né? Então, é um pouquinho dos dois, né? A gente às vezes precisa ceder um pouco do nosso lado também, ceder um pouco, enxergar a real necessidade que às vezes a gente não consegue enxergar. É aquilo, a gente
quer proteger os filhos da gente, a gente quer que as coisas aconteçam para os nossos filhos, né? Mas assim, não dá para todo mundo ficar só olhando para o seu umbigo, né? Então assim, eu preciso entender todo o contexto de todos, assim como eu estou querendo que todos entendam e compreendam a situação do meu filho, eu preciso compreender a situação de todos, né? Então assim, é importante essa união e fazer as coisas acontecerem. Já que a gente já conversou esses tópicos bastante importantes da escola, né, as adaptações que as famílias têm que fazer, da escola tem que fazer, né, eu queria entender um pouquinho, né, aproveitar teu conhecimento como neuropsicopedagogo, um pouquinho sobre aprendizagem, né, os seus tempos de aprendizagem, como é que funciona, né, o que os pais podem esperar dessa criança nesse período, né, conforme os seus períodos de aprendizagem. Sim. Cada criança tem o seu ritmo, né? Tem crianças que vão precisar fazer uma atividade uma vez e vão conseguir fazer de forma independente e vão seguir fazendo, e outras não. Eu costumo dizer que a gente não tem como falar de aprendizagem sem falar de comportamento, né? Porque o que acontece? É como na vida da gente, né? A gente se motiva a fazer algo, a gente tem aquela experiência e daquela experiência muda o comportamento. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, aprendizagem de forma concreta, a gente, na verdade, está querendo que a criança passe por aquela experiência de alguma forma, que isso aconteça. Então, seja um jogo pedagógico, seja um material adaptado, seja uma atividade de folha, vai depender muito de que forma essa criança aprende, né? Mas ela viver aquela experiência, viveu a experiência, aconteceu e aí mudou o comportamento, né? Então, assim, experiência, aprendizagem e comportamento, né? Como a questão da retirada da sala em um momento que está com um comportamento inadequado, né? Exatamente, reforçar aquilo que não é adequado. Então, essa coisa de a gente reforçar o que é adequado é muito importante, porque todos nós precisamos de motivação para qualquer coisa, né? Então, assim, seja um elogio, seja um carinho, seja uma palavra qualquer que estimule a gente a continuar fazendo é muito importante. Então, essa coisa às vezes o professor, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter uma folha, né? A gente precisa fazer o registro daquilo ali. Aquela folha não é para a criança, aquela folha é para nós, é para as famílias, para poder ver de alguma forma que está acontecendo alguma coisa com aquela criança, né? Eu costumo dizer, sempre digo assim, olha, caderno e folha é para a gente, não é para eles. Isso para eles é o que menos faz sentido, né? Essa coisa de proporcionar o momento de experimentar e de fazer aquilo ali, e aí a gente vai ver se precisa fazer uma vez, duas vezes, três vezes, até que ele consiga fazer de uma forma independente, para que haja a mudança de comportamento e exatamente o que a gente estava conversando na nossa reunião, né? A forma como o autista aprende seria mais por repetição exatamente, de por imitação, né? Por repetição. Então, é importante que a gente perceba a criança. Na verdade, o que acontece? Eu faço a atividade uma vez, a criança fez com ajuda, eu fiz aquela atividade de novo, a criança fez com pouca ajuda, né? Até o momento que a criança fazer aquilo ali de forma independente. Dessa forma é que vai ocorrer. Desculpa. Secou a voz. Então, muito importante. Eu costumo geralmente dividir os meus atendimentos dessa forma. Então, assim, aquela acolhida da criança, trazer ela para aquele ambiente, né? Seja com uma brincadeira, um brinquedo, uma coisa, traz ela para aquele momento, proporciona algo, né? Interaja com ela, seja um jogo, seja um material sobre o assunto que vai ser trabalhado,
E depois disso a gente faz um registro, e aí o registro é feito de acordo com cada um, né? Então, assim, esse registro, na verdade, é o que diz assim, se realmente aprendeu ou não, né? Então, assim, eu consegui fazer com que ele registrasse de alguma forma aquilo ali, com a atitude, com o gesto, ou com a escrita, ou com um desenho, né? São várias formas de fazer esse registro. E aí... É a forma da criança demonstrar que aprendeu, que entendeu aquele conteúdo ali. Não precisa ser só, como a gente falava antigamente, uma avaliação no papel, né? Ou tem então outras formas de demonstrar que aprendeu. Ou então fazer um desenho sobre aquilo que ele fez, né? Não necessariamente Não necessariamente seja um desenho. Pelas ações que a criança está tendo na sala de aula, o professor consegue definir se ele conseguiu abstrair aquela informação, aquele conteúdo, Exatamente. Né? Abstraiu aquilo ali, beleza, a gente pode ir para um outro. Então, assim, acaba que dentro a importância do PEI nesse sentido, né? Do planejamento individual, é isso, assim, eu entender que a turma está precisando fazer determinado conteúdo, mas aquele aluno ali está precisando aprender aquele conteúdo, mas ele ainda tem as suas demandas, né? Então, assim, de que forma eu vou trabalhar essas demandas? De que forma eu vou incluir ele? E aí a preocupação do professor nesse sentido, né? De poder conseguir fazer com que as coisas vão se encaixando e a aprendizagem vá acontecendo. E caso a criança não consiga atingir aquele objetivo, aquela aprendizagem naquele período que foi determinado para ela, né? Pelo PEI, ela pode estender, né? O PEI é uma coisa que é muito flexível. Né? Vamos dar um exemplo assim de alfabetizar. Era para alfabetizar aquela criança até tal período escolar. O que vai acontecendo? Na medida que tu vai desenvolvendo os objetivos a curto prazo, tu já vai vendo se tu vai alcançar aquela meta estabelecida ou não, né? E aí, se isso não está acontecendo, eu tenho que parar e refletir, né? Como professor, como que está acontecendo isso? A criança não está conseguindo desenvolver, aonde que alguma coisa ficou para trás, né? Eu penso assim, até para a gente tranquilizar os pais, né? Tipo, tá acabando o ano letivo, meu filho na data de alfabetizar não alfabetizou. Né? Então ele vai ter a oportunidade de estender isso para o outro ano. Para o outro ano. Acompanhar a turminha, mas estender esse objetivo que ele não alcançou, né? Então eu penso nessa parte da tranquilidade dos pais entenderem que mesmo não alcançando os objetivos que era determinado, ele pode seguir adiante Sim. E com os colegas, né? Exatamente, segue adiante. Mas aí o que acontece? Aquilo que você falou antes, é importante que no momento em que eles estejam trabalhando letras, a criança também esteja trabalhando letra. Então, assim, não vai estar trabalhando da mesma forma, mas ele tá incluído naquele contexto, ele está fazendo parte daquilo ali. Então, assim, é importante que é uma das coisas mais importantes, assim, porque são os símbolos, né? Então, assim, nós temos as letras e os números. Então, é a forma mais fácil de distinguir, né? Então, assim, no momento que está tendo aula e eu estou tendo, e todos estão trabalhando com letras, que eu esteja trabalhando com letras. Que quando estiverem trabalhando com números, que eu também esteja trabalhando com números. Tem momentos que isso acontece junto, né, ao mesmo tempo, mas que a criança entenda... Acompanha as temáticas da turma, né? Exatamente. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque eu vejo muitas vezes isso acontecer, principalmente para os mais grandinhos, assim, que a turma já está avançando em determinados assuntos, em determinados temas e objetivos escolares, e aquela criança continua fazendo só, sem encaixar o sentido. Tudo bem que ela, de repente, não alcança o objetivo de alfabetização, mas está dentro do contexto da escola, né, do que a turma está tratando, né? Exatamente. Então, isso assim, é muito importante os pais observarem isso, se a criança está acompanhando a temática que está sendo tratada com a turma. Não exatamente o mesmo material que a turma está desenvolvendo, mas a temática que está sendo desenvolvida naquela aula. Um exemplo assim, a professora é uma turminha um pouco maior e a professora está trabalhando interpretação de texto, né? Aquela criança não faz interpretação ainda.
Então, o que acontece? Naquele momento, ele pode estar trabalhando sobre o mesmo texto que os colegas, mas ele pode estar, por exemplo, montando o nome dos personagens. Perfeito. Né? Então, assim, ele pode estar montando o nome dos personagens, ele vai saber sobre o que tá falando, o que está acontecendo. Ah, então esse personagem aqui, o menino nessa história soltou o balão, por exemplo. Está desenvolvendo as potencialidades dele, né, dentro do tema que o Exatamente, restante tu está tá... fazendo uma preparação para a interpretação, né? Você está falando dos personagens, mas você está conversando com a criança sobre o contexto do que está acontecendo em sala. Então, assim, é nesse sentido, né? Então, assim, é eu adaptar de acordo com que é a necessidade de cada um, mas que a temática seja a mesma. Okay. Quer fazer mais alguma colocação sobre esse tema de aprendizagem? Retomar algum assunto que a gente não tenha abordado? Eu acho assim que o que fica pra gente é justamente essa parte. Tudo que acontece ao nosso redor gera aprendizagem, né? Então, assim, as famílias ficam muito presas à escola. A folhinha. A folhinha. Então, caderno, tipo assim, é só né? assim que o meu filho, né? É lá na escola que o meu filho vai aprender a ler e escrever. E às vezes não é, né? Às vezes tu tá contando uma história em casa e a criança tá tendo acesso ao livro. Então, assim, ela tá tendo acesso às letras. Daqui a pouco a criança toda noite pede a mesma história, né? E aí, com o tempo, eles... não sei se contigo já aconteceu isso, mas eles já sabem De cor de que cor o que vai acontecer. Isso Tem mesmo. crianças, inclusive, que fazem a leitura. Eles Faz a leitura sem ter passam o o dedo... alfabetizado. Exatamente. Passam o dedo em cima e saem falando tudo que está escrito ali, porque já decorou de tantas que vezes estava que já naquela ouviu. página ali, né? Exatamente. Então, assim, de tantas vezes que já ouviu. Então, assim, aos poucos ele vai associando que, por exemplo, aquelas 4 letras é aquela palavra. Então, assim, isso... Ele ouviu tantas vezes, por exemplo, o som casa, daí vê aquela ele memoriza aquela, né, aquele som com aquela letra, isso aqui exatamente. forma, essa aqui é a casa, isso aqui forma... Então, assim, dependendo, a primeira palavra daquela folha do livro é casa. E a mãe sempre falou da casa. Então, assim, daqui a pouco... Essa associação. Fazer associação de que aquelas 4 letras ali formam casa. Então, assim, é importante isso, assim, não ficar tão refém da escola, né? Então, assim, às vezes de uma forma tão sutil e tão leve, acontece em casa também. Acontece em casa o aprendizado também. Na maior parte do aprendizado acontece em casa, né? Eu costumo dizer, a maior parte do aprendizado Até é em porque casa. na escola eles passam, os que ficam o tempo todo, passam 4 horas, né? E o resto, as outras 20, eles estão com quem? Eles estão em casa. Estão em casa. E eles estão convivendo com outras situações. Dos autistas, né, principalmente os mais pequenininhos, assim, é difícil ver ficarem 4 horas na escola. Geralmente é menos. Ficam menos. Geralmente né? o número é reduzido pelo que eu vejo assim de exemplos na associação, que eu vejo de exemplos das pessoas que entram em contato comigo, ficam menos. Então, sobra mais tempo em casa ainda para a gente estimular, né? Então, assim, importante isso, que a família também estimula no momento que está na rua, mostrar coisas diferentes do que tem em casa, objetos diferentes. Ah, isso aqui, você já viu uma coisa que é bem... não é muito comum a gente ver na rua, né? Mas é um exemplo, assim, está caminhando na rua, vê um hidrante. Né? Aquilo é vermelho, chama atenção, né? Então diz assim, então mostrar aquilo ali, porque nos livros tem isso, né? E mostrar que realmente existe, aí aquela coisa de associar, então assim é muito bacana e aquela coisa do concreto que a gente fala de fazer na escola, de gerar essa experiência para que ocorra a aprendizagem e mude o comportamento, acontece em todos os lugares. Todos os lugares. Assim, quando eu estou brincando com as crianças, né, que tenho bastante afilhado, tenho bastante sobrinho, né, até na escolinha dominical da igreja, quando eu estou brincando com eles, eu sempre fico nomeando as coisas, né? Eu digo, olha aqui o urso verde, olha aqui o violão laranja, olha, tem 5 cordas, olha a harpa. Eu aponto, dou nomes,
né? Principalmente para criança autista, ela precisa dessa nomenclatura, precisa que tu aponte as coisas, mostre, olha a xícara branca, né? Eu estou sempre trabalhando isso com os meus alunos, com as famílias que eu ajudo, que eu faço uma mentoria com as professoras, né? Eu estou sempre falando sobre nomenclatural. Olha a flor rosa, né? Que grande! E eles estão brincando de pôs para cima, colocou para baixo, né? Usar o concreto do momento para estar ali, né? Já sendo um aprendizado. E não ficar tão refém da escola. O né? aprendizado é Acontece tempo integral. O tempo todo, em todo lugar. Para cima, para baixo, eu digo, olha o grande, olha a flor grande, olha a flor pequena. Né? Então, tu tem oportunidade no teu dia de ficar trazendo um aprendizado para a criança, trazendo uma outra forma de que eles assimilam mais fácil ainda, que é na vivência, né? Na vivência da situação, na vivência do local onde ela está, do espaço onde ela vive e das coisas que estão ao redor dela, né? Acaba sendo ela vê aquilo ali todos os dias, a todo momento, então facilita, né? Então, assim, pensar na aprendizagem que ela acontece em todo lugar, né? Que não é só a professora não é responsável por alfabetizar meu filho, eu também sou. Eu vejo sempre vi dessa forma, Eu também sou. E da mesma forma que precisa fazer sentido. Se ele já sabe escrever o nome dele, eu preciso deixar que ele escreva o nome dele, né? Então, assim, se lá na escola a professora conseguiu ensinar ele a escrever o nome e em casa ele não escreve em nenhum momento, por que ele aprendeu? Exatamente. Né? Então, tipo assim, são aprendizagens que se perdem. Se a gente pode estimular, como o Gabriel, assim, ele faz várias atividades extras, tipo aula de teclado, aula de taekwondo, aula disso. E quando precisa atestar, eu peço, o professor pode ser o Gabriel assinar o nome, daí eu digo, vai lá, assina teu nome. Ele, claro, assina ali, Gabriel. Daí o Gabriel vai lá na aula de piano, termina a aula, em vez de eu assinar por ele, eu peço pro professor, ele pode pôr o nome dele ali, ele põe o nomezinho dele ali no papel. Faz todo sentido. Então tem que fazer, o aprendizado tem que fazer sentido para acontecer. Se a criança não vê sentido, até o cérebro descarta aquela informação ali, porque não fez sentido. Para nós isso também acontece, né? Isso acontece para todo mundo. A gente não põe em prática o aprendizado, começa a não fazer sentido. Não fazer sentido. Então, assim, é importante que as famílias entendam isso, né? De colocar em prática as coisas que estão sendo aprendidas e conversar com a professora. Professora, o que está sendo trabalhado na escola nesse momento? Então a gente está fazendo um projeto de reciclagem. Estão trabalhando reciclagem na escola. É importante fazer isso em casa também. Exatamente. Pede para a criança fazer um lixinho separado em casa. Os lixos separados de fulano, né? Coloca esse aqui em qual lixo que a gente vai pôr? Isso. Lembra que você viu lá na escola que cada lixo tem uma cor, né? E onde é que a gente vai pôr esse aqui? Esse aqui é aqui. Então, assim, conseguir... Complementar. Exatamente, complementar. É um trabalho em conjunto, são todos juntos, né? Todos juntos vão conseguir desenvolver essa criança. Agora, se cada um achar que é dever da família, dever da escola e ter atrito e as coisas... Isso já aconteceu, de um exemplo de uma família que eu atendi, assim, de uma mãe que eu atendi, que estava... nessa questão, mas eu não sou professora, elas mandam coisa para fazer para casa, mas eu não sou professora, a gente não é, mas quando a gente é mãe atípica, a gente tem que ser tudo, tem que ser professora, tem que ser terapeuta, tem que ser fono, tem que aprender de tudo um pouquinho, se a gente quer mesmo o desenvolvimento do nosso filho, a gente não pode esperar só pelo professor, a gente não pode esperar só pela fono, a gente não pode esperar só pela terapeuta ocupacional, pela neuropsicopedagoga. A gente tem que ajudar, a gente tem que participar. Tu não é prof, não formou prof, mas vai ter que aprender. Exatamente. Tem que aprender alguma coisa. Tem aquele filho que não gosta de ler em casa, por exemplo, né, um adolescente chega na adolescência e eles não querem mais ler. Procura um livro do interesse dele, de alguma coisa que ele goste, que ele vai ter vontade de ler. Sim. Né? Então, assim, você mais do que ninguém conhece seu filho. Então, assim, por que você não vai contribuir para o desenvolvimento dele? Né? Verdade. E buscando aqueles ganchos que tu é a pessoa que melhor conhece, né? Exatamente. Olha aquele livro, eu sei que ele vai gostar, que é um assunto que ele, né, que vai enriquecer, né? E outra leitura é um
aprendizado tremendo, né? Para todos os campos da educação. E tem livros maravilhosos adaptados de todas as formas, né? Hoje em dia tem livro de tudo que é jeito, só de figura, com letra de forma, com letra cursiva, com letra de livro, tem livro de tudo que é jeito. E então, a gente assim, sentar junto para ler, né? Porque como eu sempre digo assim, certeza. a palavra educa, né? Mas o exemplo arrasta. Arrasta. Tu fica ali, tem que ler esse livrinho aqui, filho, vamos ler esse livro. Mas vamos sentar junto para ler? Fica com esse na mão, a mãe vai ficar com esse e a gente lê juntos, né? Eu costumo fazer isso com o meu filho, o menor. Às vezes eu quero ler e ele tá na pilha e quer brincar e coisa. Eu falo, filho, eu queria dar uma lida agora. Quem sabe a gente escolhe um livro lá seu para você ler também. E aí, mas eu não queria ler agora. Falei, então, mas eu tô precisando ler isso daqui e é importante para mim. Tá bom. E a gente pode estar junto do mesmo jeito. E aí tu tá ali lendo o teu livro, ele tá lendo o dele e as coisas estão acontecendo. A gente faz essa dinâmica lá em casa, fazia, porque agora na adolescência tá nas férias foi um pouquinho mais difícil, eles queriam fazer mil coisas, né? Mas a gente tinha a hora do livro, né? A hora do livro, cada um pegava o seu livro ali, sentava junto ali, botava um lanchinho, ficava lanchando, conversando e lendo o seu livro, né? Agora, se ninguém na família lê um livro e querer que a criança leia... Aí fica complicado. Fica complicado, né? Porque daí ele vai... Não tem estímulo, não né? tem sentido para ele aquilo Não ali. faz sentido. Não Exatamente. é uma dinâmica da família, né? Então a gente tem que participar dessas dinâmicas de aprendizado dos nossos filhos. Para eles também poder estar vendo a gente fazer, né, esses aprendizagens, essa movimentação em torno da educação, em torno do aprendizado, para eles sentir que aquilo ali é gostoso, que é bom, estudar é bom, que aprender é bom, né? A gente não criar essa visão para o nosso filho de que aprender é gostoso, que aprender é bom, que não é uma coisa exaustiva, né? Que faz parte da rotina de todas as pessoas, inclusive do pai e da mãe, né? Já fizeram parte um dia e às vezes continuam fazendo, né? Porque a gente não para de estudar nunca. É verdade, eu sou obcecada por estudar, né? É o meu hiperfoco. Então, tem gente que estuda a vida inteira, né? Dependendo da profissão, tem gente que estuda menos, tem gente que estuda mais, mas tem gente que estuda a vida inteira, né? Estuda a vida inteira. Aí eu me lembro que o Lucas tinha uns 6 anos, assim, e a professora perguntou assim, desenho o que a tua família gosta de fazer? Daí ele desenhou o pai dele jogando futebol e eu sentada numa mesa. Daí a professora perguntou, Gabriel, Lucas, o que tua mãe tá fazendo? Que ela tá estudando, que ela só gosta de estudar. Tá bom, então, pelo menos tem um bom exemplo, né? Exatamente. Se fosse outra coisa. Não, minha mãe tá estudando, porque ela só faz isso, ela vive estudando. Sim. Então, pessoal, a gente está caminhando agora para o encerramento, né, da nossa live aqui com a Lid. A gente aprendeu muitas coisas, né? Eu só queria ressaltar alguns pontos, né? Que a gente eu gosto sempre de falar para os pais na live, que é sobre as leis, né? Sobre os direitos que as famílias têm, né? Alguns direitos Tudo isso que a gente falou tem embasamento na lei, né? Embasamento judicial, né? A gente tem a lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo isso que a gente conversou aqui tá lá, tá descrito no estatuto, né? Tem a lei Berenice Piana, que também ampara a gente com todas essas coisas, né? Eu vou até ler na íntegra aqui a questão do professor de apoio, que às vezes os pais ficam na dúvida, né? Na lei 12.764 de 2012 da Berenice Piana, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comum de ensino regular, nos termos do inciso 4, artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Então, eu sempre gosto de apontar leis que os pais têm. Eu sempre digo assim, tem que estar na bolsa, tem que estar na carteira, ou tem que estar na massa. Tu já tem que estar gravado na tua cabeça quais são as leis que tu precisa, né, o que tu precisa saber em relação a essas leis. A gente tem a lei do bullying, que é 13.185/15, que ali descreve o que é considerado bullying e como, né, isso pode ser exigido da escola, alguma capacitação. A instituição de ensino conduz isso, né? Como a instituição de ensino vai conduzir caso teu filho sofra bullying, né? Pessoal, nós tivemos um problema aqui com a nossa transmissão ao vivo, né? A gente não conseguiu mais transmitir ao vivo, mas ficou gravada, essa live está gravada e vocês podem fazer suas perguntas aqui nos comentários que a gente vai respondendo depois, né, Lídia? A gente infelizmente não conseguiu manter a live no ar ao vivo, mas a gente vai respondendo para vocês no decorrer da semana ali, põe as dúvidas, põe as perguntas, né?
qualquer questionamento que tiver, põe ali nos comentários que eu e a Lili vamos ficar de olho Com ali certeza. e respondendo as perguntas de vocês. Com o maior prazer. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para as famílias, quer deixar alguma mensagem para os pais. Assim, que pensem na escola como um parceiro, né? Exatamente. Que isso possa acontecer, porque assim, ambos estão querendo o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, que essa parceria realmente, que vá de coração aberto, né? E que essa parceria aconteça, né? Que quem vai sair ganhando é seu filho. E quando tu faz certo lá atrás, no primeiro passo, que é a escolha da escola, pode ter certeza que isso não vai ser difícil. Exatamente. Né? Não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Quando tu te empenha lá no começo, na primeira passo, que é a escolha da escola do teu filho, o restante, né? Exatamente. Por mais que a escola não esteja preparada para receber um autista, por mais que a escola não tenha uma estrutura, mas tenha o coração aberto, né? A escola está disposta, tudo acontece, as coisas vão acontecendo. A gente tem lei que embasa tudo isso, que dá suporte, né? Então, assim, a gente colocar um pouco de amor nisso, né? E de ir com o coração aberto, de querer realmente que as coisas aconteçam, faz diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quem vai sair lucrando é só o seu filho. Exatamente. Mais ninguém. Então eu queria te agradecer, né, pela presença, Agradeço eu por ter disponibilizado o teu tempo. Eu sempre digo assim, o tempo hoje é o bem mais precioso das pessoas, né, e tu ter tirado o teu tempo para vir aqui, né, para estar trazendo esse teu conhecimento todo para os nossos seguidores, para as famílias que estão aqui com a gente, né, e aproveitar para te agradecer também por ser vindo te oferecer como voluntária para a associação, Sim. né, como vocês sabem, eu sou fundadora da Associação Estrela Azul, dos pais de autistas aqui em Sapucaia, e a Lidy veio me procurar para ser voluntária, né, dar atendimento para essas famílias. A gente já elaborou um projeto. Exatamente. Vamos estar colocando em prática aí em março, graças a Deus, tudo certo. Então, te agradecer por poder estar aqui. Dar essa orientação educacional para os pais, poder acolher essas famílias, ajudar eles, né, Isso. no que for necessário, para que realmente essa inclusão aconteça. Isso, eu tenho que te agradecer. Muito obrigada. Obrigada eu. E agradecer vocês também, né, os que estiveram ao vivo conosco. Infelizmente a gente não conseguiu manter a live ao vivo, mas vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram para vocês tirarem as dúvidas. Agradeço a todos que estiveram nos acompanhando e quem vai nos acompanhar aí no decorrer do tempo. Um grande abraço, determinação, persistência e fé.